Queridos irmãos, nós estamos concluindo, encerrando a nossa Conexão Cristo e estamos nesses dias recebendo de Deus as 7 bases para o cristianismo de milagres, que são ministrações para transformação de vida e busca do poder de Deus. E hoje nós temos a resposta para uma pergunta fundamental: o que é possível para você em Jesus Cristo? E desde já quero lhe antecipar a resposta que será discernida, em que teremos discernimento acerca desta mensagem neste momento. A sua compreensão da verdade será a medida do poder de seu Evangelho. Repetindo, o que você compreende da verdade será a medida da ação do poder do Evangelho de Jesus em sua vida. A 7ª base para o cristianismo de milagre é uma grande revelação que vem a nós por meio do Novo Testamento. Você conectado a Deus através de Jesus. O Evangelho de Jesus deve ser recebido em nós, devemos aprendê-lo, devemos ministrar, pregar. E o que é o Evangelho? 4 pontos são essenciais para compreendermos o Evangelho de Jesus: criação de Deus, a rebelião de Satanás, a substituição de Jesus, a nossa restauração. Porque todas as pessoas precisam saber de onde nós viemos, o que nos causou o problema com Deus, quem consertou esse problema e como nós podemos ser restaurados na presença de Deus. Porque somos criaturas de Deus, o Deus Todo-Poderoso criou o universo e a cada um de nós, e saber que fomos criados por Deus, e isso traz dignidade à nossa vida. E as pessoas precisam saber disso, que somos criação de Deus, mas muito mais do que criação de Deus, muito mais do que criaturas de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E na condição de filhos de Deus, nós devemos ter a convicção da nossa salvação, a certeza de vida eterna em Jesus, para vivenciarmos todo o propósito de Deus em nossa vida. Todos nós somos chamados por Deus para sermos salvos, e após salvos, somos chamados para servir, somos chamados para cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas. E cada um de nós tem que pregar essa boa nova, e a boa nova é que Jesus Cristo, Ele nos amou de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, tão grandiosa, que nos redimiu do pecado e nos libertando do diabo. Nós somos libertos de Satanás, das doenças e enfermidades, da carnalidade e todo tipo de mal. Porque o seu Jesus, Ele nos ergueu, nos restaurou em Deus por meio do seu sacrifício. Satanás, o diabo, que significa caluniador, o tentador, ele sim nos causou o problema. E existe uma pergunta que martela na mente de todas as pessoas antes que conheçam o plano salvador de Jesus. E a pergunta é: se Deus existe, por que existe tanto sofrimento no mundo? Sabemos que não foi Deus que causou o sofrimento. Sabemos que o diabo, sim, ele é o causador de todo o sofrimento. Ele nos causou o problema, ele nos separou de Deus. E nós devemos, em Cristo Jesus, nos voltarmos para Deus, porque nós somos criados para a glória de Deus. A Escritura nos diz em Efésios capítulo 1, versículo 12, com o fim de sermos para o louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Sabemos nós que houve 2 quedas que falam acerca da nossa história. A primeira queda nos céus foi a queda de Lúcifer. Está escrito no profeta Isaías, no capítulo 14, versículos 12 a 15. Preste atenção. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei todas as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui está uma descrição da queda de Lúcifer, que significa cheio de luz, mas que tornou-se o diabo, o caluniador.
E uma segunda queda, que é a queda do homem, nós conhecemos muito bem, já ouvimos muitos relatos e muitas mensagens, ministrações e pregações acerca da queda do homem, em que Adão e Eva, colocados no jardim do Éden, estavam ali usufruindo da presença de Deus, quando Satanás, que foi lançado à terra pelo arcanjo Miguel e seus anjos, porque ele foi derrotado nos céus e foi atirado à terra, e Jesus Cristo ele testifica acerca disso quando ele diz que viu Satanás cair do céu como um raio. Então entendamos nós que Satanás, ele cheio de inveja do homem por ser feito à imagem e semelhança de Deus, ele não podendo passar pelo limite e entrar no jardim do Éden por causa da proteção dos arcanjos ali colocados para a defesa do jardim, ele transfigurou-se na imagem de uma serpente e conseguiu ludibriar o arcanjo, e aí ele tentou Eva, fazendo com que ela pensasse que ao comer daquele fruto em desobediência à palavra do Senhor, ela seria como Deus, conheceria o bem e o mal. Em Gênesis no capítulo 3 versículo 5 está aí a tentação de Satanás, colocada nas seguintes palavras: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sabemos nós, conhecemos a história, Eva caiu em tentação e a seguir deu do fruto para que Adão comesse, e ambos foram expulsos do paraíso por causa da desobediência. Bem, essa desobediência de Adão foi restaurada no segundo Adão, na pessoa de Jesus, e aqui começa o nosso evangelho. Devemos aprender com Jesus, devemos possuir os atos dos seguidores de Jesus, ter atitude de filhos de Deus, estar dentro da visão espiritual do Senhor. Nós estamos apresentando a você 7 verdades, 7 princípios que nos guiam, e devemos cada um de nós abraçar esses princípios, aprendendo na nossa mente e crendo em nosso coração, porque muitas pessoas são daqueles que ouvem, mas não seguem. Mas eu quero convidar você, eu quero convocar você a ser daqueles que ouvem a palavra e seguem. E a resposta está somente com você, porque depende apenas de você. Estes princípios que temos recebido são verdades espirituais de Deus, para que tenhamos um cristianismo de milagres, um cristianismo transformador. E rapidamente, para que nós possamos receber na mente de uma maneira bem viva, nós aprendemos que Jesus Cristo, Ele é o nosso modelo a ser seguido, Ele é a nossa inspiração para agirmos em seu nome. E se estamos em Cristo Jesus, se recebemos Jesus como Salvador, como Senhor da nossa vida, e o vemos como nosso mestre, se temos Jesus como modelo, então nós entramos no plano de Deus e descobrimos o sentido para a nossa vida, nos encaixar dentro do plano de Deus, conhecer o plano de Deus, viver o plano de Deus. Isso vai trazer um sentido para a nossa existência. Nós somos chamados para vivermos o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para vivenciar a adoração a Deus, e isso é impossível se nós não tivermos intimidade com Deus. Esta intimidade, ela está em nós através da nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus Cristo nos faz viver nele, com Ele e para Ele. Este é o terceiro princípio. Então, revisando, o primeiro princípio que nós recebemos é que Jesus Cristo é o nosso modelo a ser seguido, a nossa inspiração para agirmos. O segundo princípio é que devemos estar dentro do plano de Deus e nos encaixarmos nele, para que a nossa vida ganhe sentido espiritual. O terceiro princípio é que a nossa fé em Jesus nos faz viver nele, com Ele e para Ele. O quarto princípio é que Jesus Cristo, Ele confia em você o suficiente para lhe dar os recursos necessários para que você faça a obra dele. Não basta apenas você confiar em Jesus. Eu sei que você deve crer em Jesus, você deve confiar em Jesus todas as áreas da sua vida, mas precisa saber, precisa conhecer que Jesus Cristo confia em você o suficiente para dar a você tudo aquilo que te é necessário para que você possa vivenciar, fazer, participar da sua obra, para concretizar o seu plano de salvação. E o quinto princípio é que Jesus está vivo e habita em você.
Aqui está talvez o grande segredo. O mistério revelado é Cristo em nós. Jesus Cristo, Ele está vivo, ressuscitou dos mortos após ter sido crucificado e sepultado, morto e sepultado. Jesus Cristo está vivo, Ele habita em nós, Ele habita em você, Ele habita em mim. Se temos o Espírito Santo de Deus, então nós compreendemos que nós somos a igreja que Deus usa. Este é o sexto princípio. Você é a igreja que Deus usa, porque Jesus Cristo, Ele age através de você. E o sétimo princípio que nós estamos vendo nessa ministração: a sua compreensão da verdade será a medida do poder de Deus em sua vida. O que você entende da verdade de Deus será a medida que Deus vai usar de poder para agir na sua vida. Quando Jesus, após ressuscitar dos mortos, Ele encontrou-se com 2 discípulos na estrada para Emaús. Eles estavam comentando acerca das coisas que estavam acontecendo naqueles dias em Jerusalém, e Jesus aproximou-se deles e fez uma abordagem, e eles surpreenderam-se por Jesus, não o conheceram, não o identificaram, não o reconheceram, e surpreenderam-se com o fato daquele homem que estava com eles não saber nada acerca das coisas que estavam acontecendo em Jerusalém, visto que não se falava de outra coisa, não se mencionava um outro assunto. Este era o assunto daqueles dias. Eles começando a falar do que estava acontecendo, Jesus, Ele retrucou-lhes: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Isso está registrado em Lucas, no capítulo 24, versículos 25 a 27. Nunca esqueça esse versículo. O que nós aprendemos com essa experiência de Jesus com os discípulos de Emaús? Jesus, Ele andou com os discípulos. Jesus ressurreto, ressuscitado, Ele andou no meio deles e eles não o reconheceram. Será que isso é diferente do que acontece conosco? Será que não temos estado com Jesus e não reconhecemos a sua presença? Será que não temos entendido que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está vivo? A eles Jesus repreendeu suavemente: nécios, tardios de coração para acreditar em tudo aquilo que foi dito pelos profetas. Eles constrangeram-se em seu coração, eles constrangeram Jesus no seu coração a ficar com eles naquela noite, e Jesus ficou e lhe ensinando acerca das coisas relacionadas ao reino de Deus. Irmãos, na intimidade com Jesus, os olhos dos discípulos foram abertos. Quando Jesus estava falando com eles, explicando as Escrituras a partir de Moisés, daquilo que Moisés escreveu, sobre todas as coisas que no Antigo Testamento se falou, se escreveu acerca de Jesus, eles receberam entendimento e disseram um para o outro: olha, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho Ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? E você? Arde no seu coração quando você ouve a palavra de Jesus? Você demora a compreender aquilo que a Bíblia diz? A Bíblia fala das coisas ligadas a Jesus. Jesus é o centro da Escritura. Tudo aquilo que se refere a Jesus está na Escritura. E Jesus explicou a eles porque Ele conhecia a si mesmo nas Escrituras, porque Jesus derrotou o diabo e Ele nos deu mandamentos, Ele não nos deu sugestões, não são opções, mas são ordens de Jesus, ordens que nós precisamos responder. Diante de uma ordem dada para alguém, nós temos que nos posicionar: ou obedecemos ou desobedecemos, mas precisamos nos posicionar, sim, sim, não, não. E Jesus Cristo, Ele falou para todos aqueles que chamou para que pudessem ser enviados, e isto é ação, e todos nós precisamos agir em nome de Jesus, porque a nossa credibilidade como cristão está no fato de Deus confirmar com sinais a sua palavra em nós. É muito importante que você conheça Jesus que está na Escritura,
porque Ele se revela a nós por meio da sua palavra. Mas também é importante que você conheça você mesmo na Escritura, porque o diabo, ele vai bater em você se você não conhece a sua posição legal em Cristo. O diabo é derrotado e ele sabe disso, ele reconhece a sua derrota, mas se você não souber que ele é derrotado, ele vai te enganar, fazendo você acreditar que o derrotado é você e não ele, porque é astuto, enganador, mentiroso. Jesus, ele nos faz uma declaração maravilhosa. Ele diz em João 14, versículo 12: na verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. E ele complementa: a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores, por meio de Jesus Cristo que nos amou. Então nós precisamos entender esse amor, compreender a sua verdade, porque sem Jesus nós somos pecadores condenados para toda a eternidade, escravizados pelo diabo e entregues ao sofrimento nessa vida terrena. Mas com Jesus nós somos perdoados pelo Pai Celestial, nós somos feitos filhos de Deus, nós somos herdeiros dos céus, nós somos representantes de Jesus Cristo aqui na terra. E o que você quer ser? Qual a sua escolha? Você quer ser condenado pelo pecado para todo sempre, ou salvo para a eternidade? Você deseja ficar aqui na terra por conta própria e enfrentar o diabo sozinho? Ou você deseja representar Jesus onde você estiver? Jesus, ele nos dá legalidade para representá-lo. Nós temos o direito de representar Jesus. Jesus nos capacita para a sua missão através das armas espirituais. Ele nos dá daquilo que ele tem, daquilo que ele possui. Ele nos dá do seu poder, da sua unção. Em Jesus Cristo nós somos legalizados. Nós temos o direito, nós temos o poder para enfrentar o diabo e desfazer as suas obras. Da mesma forma que Jesus fez, ele disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. A obra que o Pai me deu para fazer é essa: desfazer as obras do diabo. Foi o que Jesus fez, é o que Jesus está chamando você para fazer: desfazer as obras do diabo na sua vida, desfazer as obras do diabo na vida das pessoas que você ama e que Jesus ama acima de tudo. Então você que me ouve nesse momento, você que recebeu desses princípios, é importante que você coloque no seu coração esse desejo ardente de servir ao Senhor, de seguir a Jesus, de andar com Jesus, de cumprir os propósitos de Deus na sua vida, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, como modelo que inspira você, como aquele que lhe ensina todas as coisas, como exemplo que você deve seguir, para que você receba a revelação do milagre de Deus, para que você possa crer no plano de Deus, conhecer Jesus em profundidade, ter intimidade com Jesus, estar conectado a Jesus, aprendendo de Jesus Cristo para cumprir o propósito dele na sua vida, recebendo de Deus o sentido para a sua existência, para que a sua vida aqui na terra seja segundo o coração de Deus, seja segundo a vontade de Deus, que você tenha intimidade com o Senhor, que você possa estar conectado com Deus, sendo receptáculo do Espírito Santo em você, que você possa receber a ação do Espírito de Deus na sua vida e possa, na intimidade com Jesus, ser levado a uma obediência perfeita, testemunhando o poder de Deus através da sua vida, recebendo de Deus revelações profundas, se entregando a Deus, tendo unidade com Deus por meio de Jesus, tendo a atitude de filhos de Deus, de servos do Senhor, como igreja do Senhor, que você possa edificar o reino de Deus, sendo igreja de Deus, deixando e permitindo que o Espírito Santo possa cumprir o plano dele na sua vida. E você pode, em Cristo Jesus, você pode todas as coisas, você pode ter o Espírito de Deus agindo em você. Nunca se esqueça que a ação de Deus vai ser conforme a sua fé. A sua fé é que vai mostrar o tamanho da ação de Deus na sua vida. Então creia, receba a revelação do poder de Deus na sua vida,
receba a revelação da intimidade de Deus na sua vida, receba do Senhor, porque Ele ama você, Ele deseja estar com você, Ele quer usar você no seu plano, no cumprimento do seu plano, na sua obra. Quero convidar você agora a fazer uma declaração comigo, uma declaração de fé, baseado nesses princípios, nessas bases para este cristianismo de milagres. Declare comigo: eu creio em Jesus, Senhor e Salvador, o modelo que me inspira, o mestre que me ensina, o exemplo a seguir. Em Cristo eu recebo de Deus a revelação do milagre, a inspiração de Deus e a sua ordem para agir em nome de Jesus. Segundo princípio, eu creio no plano de Deus, eu estou conhecendo e me conectando para fazer o que aprender de Cristo, para cumprir o seu propósito. Em Cristo eu recebo de Deus sentido para a minha existência na revelação do seu propósito. Terceira declaração de fé: creio que Jesus fará por mim mais e melhor do que qualquer religião pode fazer. Viver em Jesus, com Jesus e para Jesus é vontade de Deus para a minha vida. Em Cristo eu recebo de Deus a revelação para a intimidade, pela ação do seu Espírito em mim. Quarta declaração de fé: creio que Jesus confia em mim para a realização da sua obra, pois me revela e me concede seus recursos para viver em sua presença e cumprir o seu chamado. Eu creio e confio em Deus, pois em Cristo estou conectado, o seu Espírito habita em mim. Em Cristo eu recebo de Deus a revelação da confiança. Quinta declaração de fé: creio que Jesus está vivo e habita em mim. Através da ação do seu Espírito fará suas obras em mim e através de mim. Sua intimidade em mim me conduzirá à obediência para testemunho de poder. Em Cristo eu recebo de Deus a revelação da entrega que conduz à unidade. Sexta declaração de fé: eu creio que Jesus vive e através da sua igreja, seu Espírito age, edificando o reino de Deus. Eu sou igreja do Deus vivo e em seu Espírito cumpro o seu plano divino para a salvação. Em Cristo eu recebo de Deus a revelação da transferência para a atitude. Cristo me transfere sua autoridade e poder para fazer a sua obra. Em Cristo eu creio que tudo é possível pelo seu Espírito agindo em mim. A ação de Deus será conforme a minha fé, tamanho da minha realização será conforme o quanto creio. Em Cristo eu recebo de Deus a revelação do poder para crer em sua verdade, para me conectar ao seu plano e fazer sua vontade, cumprindo o seu propósito de nos dar a vida eterna. Receba de Deus, receba do poder de Deus, da unção do Espírito Santo, porque Deus é todo poderoso para fazer todas as coisas na sua vida conforme a vontade dEle. Então abra agora o seu coração, deixe que o Espírito Santo se mova em você, que esta obra aconteça na sua vida, porque Deus está lhe dizendo: eu te amo, eu dei Jesus para ser seu modelo, para que fosse sua inspiração. Creia em Jesus e faça a sua obra. Eu lhe dei minha palavra para que você anuncie. Se o fizer no meu Espírito, os sinais o seguirão. Eu estarei com você quando fizer a minha obra. Tudo que está na Escritura é para você. Confirmarei o que eu disser daquilo que eu disse para você fazer, para você falar. Fala e não te cales. Eu confirmarei com sinais da minha presença. Confio que você fará aquilo que eu digo para você fazer. Por isso eu te chamei. Eu te chamei. Eu te chamei. Eu te chamei para agir no meu nome, porque tu és meu, e eu farei em ti e através de ti, com a verdade que te entreguei. Sua compreensão da verdade será medida do meu poder no seu ministério. A minha confirmação será o seu crédito. O que é possível para você tem o tamanho da sua fé. Em mim tudo pode aquele que crê. Creia e receba poder para fazer. Eu te amo,
Eu escolhi você, eu estou com você e nunca vou te deixar. Que assim seja na sua vida, por Cristo Jesus, com Cristo Jesus, em Cristo Jesus, no nome santo de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, amém e amém.